Paz do Senhor, igreja, amém? Quantos estão felizes com Deus, digam amém. Queridos, abra sua Bíblia na última carta escrita, livro das Revelações, livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos, verso de número 10 e verso de número 11. É sempre uma alegria ter a oportunidade de poder falar da palavra do Senhor. É um privilégio. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Isaac. Muito obrigado, tá, meu pastor? Por mais uma oportunidade. Os irmãos encontraram o texto sagrado, digam amém. Apocalipse capítulo 1. Verso de número 10 e verso de número 11, diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Amém? Queridos, eu quero transmitir uma palavra com o seguinte tema: as leis de um reavivamento. Nós estamos muito acostumados de falar sobre avivamento, sobre reavivamento, e eu quero aqui compartilhar com vocês algumas leis de um reavivamento, amém? Eu começo a minha introdução dizendo uma experiência que certo dia eu e a Rafaela, minha esposa, e minhas 2 filhinhas, a Sofia e a Alícia, nós combinamos de fazer um culto no lar. E ali a gente fez o culto no lar. Elas tiveram a oportunidade delas, elas louvaram, cantaram ali, e eu era o pastor ali daquela reunião, do rebanho ali. E aí eu peguei, dei uma palavra para elas ali, a gente fez um culto, e aí elas acharam muito divertido isso. Realmente foi muito legal, foi muito bom. E aí eu trago essa experiência, porque às vezes a gente brinca numa ocasião dessa de igreja, e brincar com crianças
em ocasiões destas é muito bom. Mas quando nós, como adultos, brincamos de ser igreja, aí pode ser mortal. Aí não é bom. Então, nós, infelizmente, às vezes a gente caminha para esse lado, de brincar de ser igreja. E isso é o que muitos, infelizmente, têm feito. Às vezes fazem movimentos, vêm em reuniões, fazem movimentos vazios, brincam, representam, simulam, interpretam. E é exatamente isso que significa uma palavra, a palavra hipócrita. Às vezes a gente pode achar essa palavra muito pesada, uma palavra muito dura, mas essa palavra hipócrita, no mundo antigo, essa palavra implicava de subir em um palco, implicava de colocar uma máscara, representar um papel de acordo com o script. Então, no mundo antigo, isso era um hipócrita, um artista, um ator. E uma vez no palco fingia-se ser alguém que não era. E é exatamente assim que Jesus chama os fariseus dos seus dias. Porque você vai perceber no capítulo 6, versículo 5, que ele chama os fariseus de hipócrita, porque essa palavra implicava exatamente isso que eu estou falando. Eles eram mestres em brincar de igreja, os fariseus. Sabiam como olhar e sondar uma peça, eles sabiam expressar o seu jejum e fazer a questão que todos percebiam que eles estavam em jejum. Eles ficavam melancólicos e quando contribuíam com as suas ofertas, eles faziam alarde para que todos pudessem contemplar que eles estavam ofertando ali. As pessoas tinham que ver que eles estavam ofertando. E quando eles iam orar, eles não oravam baixo, eles oravam em voz alta, para todos ouvirem a sua voz e a sua oração. E o que acontece com isso? Que o povo ficava encantado com estas performances, eles ficavam encantados e ficavam cativados com essas criatividades dos fariseus. E não passavam de encenação. E os fariseus escondiam-se atrás de máscaras da pretensão. Então, eles simulavam e deixavam expressamente essas atitudes. E Cristo condena, Cristo pega e bate de frente com eles. E infelizmente isso nos parece familiar. 2000 anos se passaram e nada disso mudou. As igrejas ainda estão cheias de atores. E quando eu falo isso, eu estou falando, não quero ser duro, mas é uma realidade que nós estamos vivendo. Muitas pessoas vêm domingo após domingo, seguem o script, tudo daquilo que está dentro do cronograma, e isto é brincar de igreja. Porque culto, quando nós nos reunimos num domingo, nós não estamos numa reunião secular. Nós não estamos numa reunião social secular. Nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. Então, quando nós nos reunimos, nós não estamos apenas nos reunindo para conversar e jogar conversas fora. Nós estamos diante da presença do Onipotente. Então, por que gente adulta envolve-se nisso, com emoções vazias? Simplesmente porque não possuem a coisa real. Colocam as máscaras e interpretam seus papéis. E a maior necessidade
uma das maiores necessidades dos nossos dias odiernos, dos nossos dias atuais, é um reavivamento. Nós falamos de avivamento, mas na realidade, uma das maiores necessidades, nós estamos precisando de um reavivamento. Um despertamento que desça sobre as igrejas que jazem no sono da morte e coloque-nos de joelhos diante de um Deus vivo. A palavra reavivamento evoca diferentes ideias. Encontros nas igrejas dirigidas por alguns poderosos, entre aspas, onde acontece, não há mudança, porque acontece muito isso, é o culto da personificação, é o culto da pessoa, é os eventos particulares de certos pregadores e de certos pastores. Hoje quem dirige o culto tal é o fulano, então eu vou. Quem dirige o culto tal do final da semana é o Bertrano, então eu não vou. Então começa a dar cultos específicos para certas pessoas, pensando que é alguém particular, alguém em especial que provoca um avivamento, um reavivamento, um poder, uma unção. Só que você percebe que quando esses eventos acontecem, não tem mudanças, não tem resultados. Você percebe isso, que quando tem um evento em tal lugar, vamos fazer um evento em tal lugar, traz o fulano da unção tal, não acontece nada, o resultado é fútil. O movimento acontece, a agitação acontece, mas os resultados são fúteis. Então, J. Parker, um grande teólogo, vai trazer uma das definições sobre reavivamento. E ele vai dizer que reavivamento é como uma visitação de Deus que traz vidas aos cristãos dormentes. Somente um reavivamento restaura-nos o profundo senso da presença e da santidade de Deus. Charles Finney, no século XIX, ele vai falar e ele vai definir reavivamento como um novo começo de obediência. Então, um reavivamento acarreta uma renovação da consciência quanto à espantosa santidade do Senhor, que produz santidade na igreja. Então, uma das melhores definições de reavivamento, a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse capítulo 3, verso 1 e 2, dizer assim, eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto, sê vigilante, e confirma os restantes que restavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Esta igreja estava morta? Não. Significa que os seus membros estavam perdidos ou separados de Deus. Reavivamento é acordar para Jesus e permitir que Ele fortaleça o que restou da vida espiritual. Então, como restaurar o nosso quebrantamento espiritual? Como escapar do jogo mortal de brincar de igreja? E aqui eu falo a primeira lei de um reavivamento. A primeira lei de um reavivamento é a lei da declaração da palavra de Deus. Reavivamento não acontece sem a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz um reavivamento numa igreja. Não tem outra saída. A gente precisa de um reavivamento. Não adianta querer fazer outra coisa. Vamos fazer um movimento aqui. Não, esse movimento não vai trazer reavivamento. Não, vamos fazer um trabalho específico aqui que atrai os jovens de uma maneira diferente. Não adianta fazer isso, isso não vai trazer reavivamento. Reavivamento só se inicia através da declaração da palavra de Deus. Reavivamento começa com a ministração e com o ministério da palavra de Deus. E por quê? Porque as escrituras estão cheias da vida de Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, vai dizer assim, sendo de novo gerados
não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, vai dizer assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aleluia! Não vos surpreende, pois, que cada uma das 7 cartas comece da mesma forma? Você não percebe, porque quando Jesus vai direcionar a sua palavra para as 7 igrejas da Ásia, percebe para você ver, ele se inicia da mesma maneira para as 7 igrejas. Ele começa dizendo assim, e ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve. A ênfase está sobre a comunicação e a declaração da palavra de Deus escrita. Ele fala, escreve, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que se inicia um reavivamento. D.L. Moody, um dos heróis da fé, vai dizer assim, a melhor maneira de se começar um reavivamento, e não se sinta ofendido, é pelos púlpitos. Aleluia. É isso, meu pastor. O senhor leu meu esboço. Aleluia. Por quê? Porque o fogo começa do altar, não é da igreja. Então o fogo não tem que ser cobrado de lá de baixo, não é dos membros que estão lá. O fogo tem que começar dos obreiros que recebeu a chamada. O fogo tem que, meu pastor, o fogo tem que começar, é do pastor que foi consagrado, é do presbítero que foi consagrado, é do diácono que foi consagrado, é do obreiro que foi chamado por Deus. O fogo tem que estar dentro de mim, tem que estar dentro de você, e é daqui que o fogo vai para a igreja. Dá glória a Deus aí, aleluia. Eu sei que vocês estão comigo, vocês me amam. Então é por isso que quando Moisés ia ter um encontro com Deus, olha que coisa tremenda, porque quando Deus vai se revelar ao povo de Israel, Deus fala do meio do fogo. A palavra davar no hebraico é palavras ardentes que queimam no fogo. Então Deus vai falar do meio do fogo. Quando Deus começa a falar do meio do fogo do monte, o povo fica com medo e fala, Moisés, nós não vamos subir, porque se a gente subir no monte, nós vamos morrer, Deus vai matar. Vamos fazer o seguinte, Moisés, sobe você, fala com Deus, depois você fala para a gente. Por quê? Porque eles sabiam que Moisés já tinha o costume de falar com Deus cara a cara, e a palavra de Deus saía do fogo e envolvia Moisés. Moisés estava no meio do fogo e não era queimado. Por quê? Porque aquele que está próximo de Deus queima como fogo. Então D.L. Moody fala desse jeito. A melhor maneira que se começa um reavivamento é colocando fogo no púlpito. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia. Então a palavra de Deus, pregada, ouvida, aplicada, obedecida, traz um reavivamento ao coração do povo de Deus. Então é exatamente isso que diz em Salmo 119, perceba, igreja, que diz assim, no versículo 25, vivifica-me segundo a tua palavra. No verso 37, vivifica-me segundo o teu caminho. No verso 54, vivifica-me segundo a tua palavra. Então é de igual modo que cada uma das 7 igrejas termina da mesma forma. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se as nossas igrejas precisam de um reavivamento, este deve começar pelos púlpitos. Este foi o apelo de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizendo no século XIX, dizendo assim, queremos novamente os Luteros, os Calvinos, os John Banners, os Whitfields, os Jacó Armínio, todos aptos para marcar sua época, homens cujos nomes emitiam terror aos inimigos, homens que saiam do meio do fogo para pregar sua palavra, comprometidos com a palavra. E o Senhor tem poder para dar-nos novamente uma era de grandes, poderosos pregadores. E quando eu falo grandes, poderosos pregadores, não é para a exaltação do homem, mas homens chamados para ministrar a palavra com sinceridade e com ousadia.
e na íntegra. Na íntegra. Então, é um período que a boa e velha verdade é mais uma vez pregada por homens cujos lábios são como brasas vivas do altar. Então, muitas coisas têm sido oferecidas para substituir a pregação. Em primeiro lugar, músicas. Segundo lugar, teatros. Terceiro lugar, filmes. E quarto lugar, movimentos. Diz, mas você é contra a música? Jamais. Como que um culto acontece sem um louvor ou uma música? Não tem nada a ver isso. Ah, mas você é contra teatro? Jamais também. É bom ter teatro. É bom ter filmes, essas estratégias, faz cinema dentro da igreja, porque você vê por aí, apaga a luz, vai lá à noite, liga o telão e acontece o cinema dentro da igreja. É errado fazer? Aí eu já não sei. Não cabe a mim falar. Eu não estou falando quando faz isso esporadicamente, uma vez ou outra, mas eu falo isso quando toma prioridade da palavra. Deixa a palavra de lado e começa a dar prioridade a essas coisas. Nós não devemos permitir que essas atividades substituem a centralização do púlpito. Acontece no A, no B, no C, deixa para lá. Eles se desviam com outros propósitos, mas sempre será até o arrebatamento da igreja. A boca de Deus está aqui, e é a palavra de Deus que é liberada para a sua família, para a sua história, para a mudança de todo o seu viver na sua vida. Sempre será, nunca será substituído, nunca terá eficácia do que Jesus já liberou. Outros trabalhos, outros movimentos, e aí por aí vai. Nunca terá autoridade de mudança se não for a palavra de Deus. John MacArthur, uma das referências de teólogo nos Estados Unidos, diz: o santo homem de Deus, presenteado com a pregação do Espírito de Deus e preparado na palavra, tem o poder incomparável na apresentação da verdade. E eu concluo o primeiro tópico dizendo que Deus teve apenas um filho e fez dele pregador. A segunda lei de um reavivamento é a lei da exaltação. Apenas um tipo de pregação dá início a um reavivamento. E é o tipo de pregação que exalta a supremacia de Cristo na vida da igreja. Precisamos ter uma ampla visão de Cristo. O trabalho de Deus na igreja assemelha-se o quanto Jesus é exaltado nela. Percebam isso, irmãos. O trabalho de Deus é exaltado na igreja. O trabalho de Deus na igreja assemelha-se o quanto Jesus é exaltado nela. Nossos olhos precisam enxergar a glória do Senhor. Em cada uma das 7 igrejas há uma descrição de Cristo dada por Ele próprio. Então, uma das maiores necessidades de cada igreja é enxergar o seu soberano Senhor. A vida da igreja não pode ir além do conhecimento que ela tem de Cristo. Precisamos ser dominados por uma ampla visão de Jesus Cristo e pela sua glória. Consequentemente, irmãos, cada igreja é dada a revelação única da majestade de Cristo. Perceba, olha para você ver. Jesus se revela de maneira específica para cada uma delas, de forma objetiva para cada igreja. Se não, vejamos, para Éfeso, olha para você ver, quando ele se revela para cada igreja, ele se revela para cada igreja de uma maneira e de uma forma. Ele vai falar para a igreja de Éfeso dizendo assim, ó: aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 sais de ouro. Para Esmirna ele vai falar para Esmirna: eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Para a igreja de Tiatira ele vai falar: eu sou o filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Para a igreja de Pérgamo, olhe para mim, para a igreja de Pérgamo ele vai dizer: eu sou o que tem a espada aguda de 2 fios.
Para a igreja de Sardes ele vai falar assim: eu sou o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para a igreja de Filadélfia ele vai dizer assim: eu sou para você, igreja de Filadélfia, o santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. Para a igreja de Laodiceia ele vai falar: eu sou para você, igreja de Laodiceia, o amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Então um reavivamento só se dá quando a igreja contempla a sua glória de maneira ampla e completa. Você vai perceber que muitas igrejas hoje apresentam uma mensagem centralizada ao homem, voltada às necessidades meramente humanas. Mas a nossa maior necessidade é ver a glória de Cristo. Aleluia. O que acontece com os apóstolos, com os profetas? Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, imprime a imagem dele no coração de cada um. Para quê? Para que eles pudessem contemplar e entender o que Cristo, o que Deus era para eles. Para Isaías capítulo 6, ele vê o Senhor assentado no trono. E isso marcou e ele falou: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Para Daniel, quando ele tem a visão, ele vai falar: eu vi o ancião de dias. Aleluia. Para o apóstolo João ele vai falar: eu vi ele como o sol na sua força e os seus cabelos brancos como a branca lã. Então o que Cristo precisa imprimir no meu coração? O que Cristo precisa imprimir no seu coração? Qual é o caráter que Ele precisa imprimir nas nossas almas, para que nós possamos entender o que Ele é para nós? Porque nós servimos a Ele não pelo que Ele pode dar, não. Nós servimos a Ele sim pelo que Ele é para nós. Nós exaltamos, nós adoramos, nós glorificamos, não pelo que Ele faz, e Ele faz muita coisa mesmo. Mas se a porta está aberta, eu dou glória a Deus. Se a porta está fechada, eu dou glória a Deus do mesmo jeito. Se eu estou com saúde, eu dou glória a Deus. Se eu estou sem saúde, eu dou glória a Deus do mesmo jeito. Se a minha conta está gorda, eu dou glória a Deus. Se eu estou no cheque especial, eu dou glória a Deus do mesmo jeito. O que Ele tem imprimido no seu coração, você tem contemplado e vivenciado o que Ele é para você, ou o que Ele tem dado para você. Então a nossa vida espiritual só mudará quando contemplarmos o que Ele é realmente para nós. Ele pode ser muitas coisas para nós. Ele pode ser aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Ele pode ser o primeiro e o último. Ele pode ser o que tem os olhos de fogo. Ele pode ser o que tem a chave de Davi. Ele pode ser o que tem a espada aguda. Ele pode ser o que é santo e verdadeiro. Ele pode ser a testemunha fiel. Ele pode ser o que Ele quiser para mim e para você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A terceira lei de um reavivamento, e aqui eu começo a concluir, é a lei da antecipação. Repitam após mim, por favor. A lei da antecipação. O que isso significa, diz? Que finalmente olhemos para o futuro e vejamos o que nos aguarda no céu. O reavivamento ocorre quando começamos a viver para o mundo o que há de vir e não para este mundo. O reavivamento, cada uma das 7 cartas é concluída da mesma forma. Percebam isso. Termina alertando a igreja para olhar para aquele dia, o dia final. Jesus finaliza cada carta dando-nos uma descrição da glória que nos espera no céu. Oh, glória a Deus. Esta é a chave final para o reavivamento. Enquanto vivemos neste mundo, não podemos ser do mundo. Paulo escreve: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Aleluia. Para Éfeso, olha o que ele vai falar, o conselho que ele dá, o que ele recomenda. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Oh, glória a Deus. Para Esmirna ele promete:
o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Para a igreja de Pérgamo ele deixa bem claro: ao que vencer darei eu a comer um maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Para a igreja de Tiatira ele fala: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aleluia. Para Sardes ele endereça esta consolação dizendo: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Para Filadélfia ele fala: ao que vencer farei coluna no meu templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, o meu Deus, e também o meu novo nome. Para a igreja de Laodiceia ele fala: o Senhor diz: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A lei da, aleluia, a lei da antecipação é a lei que nos leva para olhar para aquilo que está preparado. Um reavivamento só acontece quando nós olhamos para o futuro. Um reavivamento só acontece quando nós olhamos para aquilo que Cristo prometeu. Então a conclusão é a seguinte: precisamos estar guardando constantemente a glória do Senhor. Temos de estar preparados com a árvore da vida, e com o maná escondido, e com a pedra branca, e com o novo nome. Devemos, afinal, teremos autoridade sobre as nações. Vestiremos vestes brancas, oh aleluia. Nosso nome estará para sempre escrito no livro da vida. Seremos coluna do templo celestial. Receberemos nós o nome de Deus na nova Jerusalém e o de Cristo. E enfim, sentar-nos-emos com o Cordeiro em seu trono. Aleluia. O Senhor quer que guardemos a eternidade para que estas bênçãos sejam nossas. Se focarmos nos céus, nossos corações serão direcionados a Cristo. Às vezes nossos corações são direcionados para as coisas terrestres, é porque nossos olhos deixaram de olhar para o céu. Estamos olhando na empresa, estamos olhando no emprego, estamos olhando no salário, estamos olhando na nossa casa, estamos olhando no nosso carro, e nós até esquecemos que um dia Jesus vai voltar. Tem gente que você fala: Jesus vai voltar. Fala: não, espera um pouquinho, deixa eu terminar minha faculdade. Não, espera um pouquinho ainda, eu não comprei minha casa. Não, espera um pouquinho ainda, eu não tive meu filho. Não, espera um pouquinho ainda, eu não casei. Ei, olhe para o céu. Aleluia. Tem dia, vamos falar a verdade, tem dia, pastor, que dá vontade do Senhor voltar mesmo. Você fala: Senhor, volta logo que acaba com isso. Tem dia que dá uma angústia na gente, uma tristeza, que você fala assim: Senhor, ou o Senhor me leva, ou o Senhor arrebata. Já me deu vontade disso. Fala: Senhor, o Senhor podia voltar agora, para mim ir logo, para me acabar com isso, para me encontrar com o Senhor. Às vezes eu não sei se é só comigo, mas às vezes dá vontade, você fica imaginando como que deve ser Ele. Eu paro, penso, às vezes nós temos algumas oportunidades, a gente já conversou sobre a morte, uma coisa assim ou não, eu fico pensando na morte. Falo: Senhor, como será esse dia? Aleluia. O enfoque do nosso Senhor é bem outro, não é? Infelizmente nós estamos vivendo e focalizando nas riquezas deste mundo, e o enfoque do Senhor é bem outro. Ele nos conduz os corações para consideremos as grandes riquezas que nos aguardam no mundo vindouro. Então, irmãos, aqui eu concluo. Como alcançar um reavivamento? Primeiro, pregando a palavra. Segundo, exaltando o Senhor. Terceiro, encorajando os irmãos à santidade. Quarto, expondo o pecado. Quinto, alertando para o arrependimento. E sexto, focalizando na eternidade.
assim um reavivamento se iniciará em nosso meio de forma extraordinária. Que Deus em Cristo abençoe vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe nosso irmão por essa